Quem é maior? A história. Qual a história maior? A do Flamengo ou a do Corinthians? Olha, numa boa, eu acho que é do Corinthians. Porque, na verdade, o Corinthians, ele ficou 22 anos sem ganhar título, né? Se o Flamengo ficasse todo esse tempo sem ganhar um título, o que seria do Flamengo, né? É isso que eu pergunto. Porque a aprovação maior, todo mundo tem uma aprovação na vida para passar, né? Todo mundo. E as instituições também têm. Tem uma época que uma instituição financeira passa por problemas. Outra, uma instituição de caridade, por exemplo, também tem os seus problemas. E o Corinthians teve um problemaço, 22 anos sem ganhar nada. Para dizer que não ganhou nada, ganhou um torneio início. Acho que o Nilson era repórter nessa época que ganhou o torneio início. Não sei se o Nilson lembra, gol de lance de cabeça, 2-1 no Palmeiras. Foi nossa, bom. Isso faz tempo, hein? Faz tempo, Nossa gol de lance, senhora. nem sei onde está o lance. Gol de lance de cabeça, Rivelino e lance, 2-1. O lance depois jogou aqui em Sorocaba. Jogou pelo São Bento. Né? Jogou por aqui. Sabe quem mora aqui em Sorocaba também? O Thales. Não, Thales. Nossa! Puxa vida, quantos anos está o Thales? Não sei. Mas enquanto ele na padaria aqui, sempre em Sorocaba. Buscando o pãozinho dele no final da tarde. Vocês sabem o sobrenome dele? Que eu acho aqui a idade dele. É só botar Thales aí que já vai. Ex-jogador do Corinthians, né? Ex-Corinthians, Thales ex-Corinthians, aparece ele aí. Jogava bola, hein, o Nilson? Nossa senhora. Jogava bola o Thales, hein? Se for o que eu achei, tem 80 anos. É isso aí. Thales Flamínio Carlos, que atuava como meio-campista. O Thales. Jogava um bolão, hein? Jogava um bolão. Você sabe quem outro dia eu lembrei, Nilson? Do Aladim. Lembra do Aladim? Lógico, ponto esquerdo, Aladim. Claro que lembro, claro. Mas quem é maior? Quer dizer que o Corinthians é maior que o Flamengo mesmo? Não, a história do Corinthians é uma história muito mais poderosa que a do Flamengo. O Flamengo, se você parar para pensar, ele tem aquele vínculo popular, porque também ele cresceu na época em que a Guanabara era o Distrito Federal. Então ali também tem muita... era o time da cidade, era o time mais popular do Distrito Federal. Isso aí nos anos 50, antes de ser fundada a Brasília e ir para lá, e mesmo assim, quando foi para Brasília, ele carregou essa fama de ser o time que os políticos torciam, né? Então todo mundo que torcia para o Flamengo deixava escancarado isso, era votado e tinha grande votação, enfim, era tudo um jogo, né? Um jogo de equilíbrio social. E o Corinthians não teve nada disso. Eu me lembro de gente que se elegeu no Corinthians, mas eu me lembro só do Vadielu. Tinha outros que eram corintianos declarados, Nabia Bichedi, por exemplo, era super corintiano. O Eduardo José Fará também era corintiano. Mas o político mesmo foi o Vadielu, que foi durante não sei quanto tempo deputado estadual, né? Então, quer dizer, e lá no Rio de Janeiro, não. Todo mundo que quer ganhar a eleição tem que dizer que torce para o Flamengo, né? Você vê o Romário até hoje. Ele jogou no Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo e ele se vincula ao Flamengo, que é lógico, né? Não é bom, né? Tem que se vincular ao Flamengo, porque lá no Rio de Janeiro só ganha quem torce para o Flamengo. É difícil. O Dinamite se elegeu lá, né? Que eu me lembre. Acho que o Eurico Miranda também se elegeu lá, né? Mas deputado estadual e federal, acho que o Eurico Miranda foi. E esses caras ligados ao futebol, todos eles vão para a política no Rio de Janeiro, por causa dessa força do Flamengo. Agora, o Corinthians não tem isso. O Corinthians era um time que, na verdade, semi-amador até os anos 70, né? Aí o Vicente Matheus veio, deu uma cara para o Corinthians. Eu me lembro até do João Bosco, que trabalhou com vocês na Jovem Pan. João Bosco Tureta. Você está lembrado? João Bosco Tureta. Ele montou o time de 1950 por Vicente Matheus. Ele foi atrás do Tupanzinho, que estava jogando no São Bento de Sorocaba, né? Ele foi atrás do Wilson, que veio de contrapeso,
junto com o Tupanzinho. Foi buscar o Fabinho no Santo André. O Fabinho que fez um... Hoje o Fabinho está enorme, né? Eu encontrei com ele outro dia, não reconheci, cara. Ele, ô Chico, como é que você tá? Eu virei e falei assim, tá, legal, tô bem, e você como é que tá ali? Pô, você não tá lembrando de mim? Eu sou o Fabinho, desse tamanho, tá enorme o Fabinho, né? E foi buscar o Guinei, foi buscar o Jacenir, o João Bosco Tureta, foi buscar todos esses jogadores e montou aquele time de 1990 que consagrou o Neto, né? Que foi um dos grandes meia esquerda do Corinthians. Já que você está falando de jogador, qual foi o maior jogador da história do Corinthians ou o melhor jogador da história do Corinthians, na sua opinião? Olha, meu coração balança entre dois. Entre o Rivelino, que o Rivelino realmente era um jogador fabuloso, né? Ele era tido, na época, eu me lembro bem que eu ia no Pacaembu com meu pai, eram 2 horas da tarde, jogavam o aspirante. E o Rivelino jogava nesse time. O Pacaembu estava lotado. Tinha 70 mil pessoas no Pacaembu para ver o Rivelino jogar. Quando ele foi para o time principal, o pessoal pegou o costume de ver e lotava o Pacaembu desde as 2 horas da tarde. Então o cara ia para lá às 2 da tarde, saía às 6, 6h30, coberto de Corinthians. Né? Era um negócio fantástico. O Rivelino, sim, pela capacidade técnica que ele tinha, e o Sócrates, né? O Sócrates pelo talento que o Sócrates mostrou e também pelo lado político, né? Ele, por exemplo, ele teve um papel fundamental ensinando a Gaviões da Fiel torcer para o Corinthians. Ele e o Amaral. O Amaral me contou essa. Falou assim que o Amaral ficava no quarto com o Sócrates. E o Sócrates falou assim para o Amaral, Amaral, nós precisamos fazer essa torcida aprender a torcer. Vamos lá comigo na Gaviões e vamos conversar com eles. Aí ele foi lá 1, 2, 3, 4 vezes e a Gaviões entendeu que o negócio era apoiar e aí depois, se o time não desse certo, acabou o jogo, aí vaiar. Foi assim que o Sócrates conquistou grande parte da torcida corintiana. Aí as outras torcidas viram que a Gaviões tinha esse respeito pelo que o Sócrates disse, passaram a apoiar da mesma forma. Então hoje a torcida do Corinthians é uma torcida diferente, porque ela apoia o clube do começo ao fim do jogo, né? Aí depois, se der alguma confusão, ela não protesta no estádio, ela protesta no CT. Ela vai no CT, faz um protesto em frente ao Parque São Jorge, mas ela dentro de campo, ela respeita. O campo é sagrado para a torcida do Corinthians. Ontem, aliás, o Nilson, eu estava vendo a transmissão pela Sport TV, que foi o canal que passou, e o Lédio Carmona, que é nosso companheiro lá da Sport TV, nunca tinha ido na arena do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, e passado por uma aprovação dessa aí, que o Corinthians passou. E ele falou que tinha gente que ajoelhava no chão, rezando, em frente à cabine do lado da Sport TV, que fica bem no centro, né, pedindo para São Jorge, cara chorando, mulher, criança. Ele falou, olha, é uma comoção popular a torcida do Corinthians. Quer dizer, o Carioca se tocou, né, que é diferente da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é meio modinha, né? A torcida do Corinthians não, a torcida do Corinthians é a raiz.